Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Deixa eu colocar aqui o apontador. Pronto, então, hoje nós vamos entrar no chamado período entre guerras, né? Ou seja, o período ali entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. São dois assuntos que nós veremos desse período, o de hoje, que é a crise do capitalismo, e o próximo assunto, que é a ascensão dos regimes totalitários, né, principalmente o nazifascismo. Então, esse período entre guerras se caracteriza principalmente por esses dois fatores, né, o econômico, a crise, né, gravíssima que aconteceu a partir de 1929, levando à chamada Grande Depressão, ali do início da final da década de 20, início da década de 30, e o fenômeno dos regimes totalitários, né, com ênfase aí no nazifascismo. Então, hoje falaremos dessa crise do capitalismo. Essa foto aqui da abertura, né, da nossa apresentação é uma foto icônica do período, né, mostra muito bem, retrata muito bem o que se passou, né, nesse período aí da chamada Grande Depressão. Foi tirada no interior dos Estados Unidos, é a foto de uma norte-americana, né, com dois dos seus filhos. Se não me engano, ela tinha 5, 7 filhos, uma coisa assim, e dois dos seus filhos estão ali, né, o olhar, né, revela muito do sofrimento que essas pessoas estavam passando. Foi um período de grande dificuldade, de um empobrecimento, né, impressionante nos Estados Unidos. Isso daqui é uma representação dos Estados Unidos, fora o que aconteceu em outras partes do mundo. Então, nós vamos falar a respeito disso. Então, para nós entendermos o que aconteceu ali no final da década de 1920, vamos primeiro ver algumas coisas relacionadas ao sistema capitalista. Dois riscos que o sistema capitalista enfrenta e dois fatores que explicam a crise de 1929. Então, o primeiro risco que o capitalismo enfrenta é o da chamada crise de superprodução. Né? Como é que se chega a isso daí? Antes de mais nada, nós podemos perceber claramente que o principal objetivo de uma empresa capitalista é o lucro. Né? O objetivo final é isso daí, é você obter o lucro, né, dos seus negócios. Pode-se tentar dourar a pílula, de tentar, né, mostrar outra coisa ali, mas no final mesmo, o objetivo de qualquer empresa é lucrar. Né? O objetivo final de uma empresa não é fazer campanha disso, fazer campanha daquilo e tal. O objetivo final é o lucro. Se a campanha ajuda no lucro, beleza. Se vai prejudicar o lucro, coloca a campanha de lado. Né? Então é simples assim. Né? Então o objetivo final de qualquer empresa capitalista é o lucro. Então, se o objetivo final é o lucro, como alcançar essa meta? Né? Como aumentar, como multiplicar o lucro de uma empresa? Aí você tem alguns caminhos. Um caminho é aumentar a produtividade da empresa. Produtividade é o quê? É isso daqui, é você produzir mais com os meios que você tem. Então, se você tem uma fábrica, aquela fábrica produz, sei lá, colchão, né? Aí a produção mensal daquela fábrica é 500 colchões, né? Aumentar a produtividade dessa empresa, dessa fábrica de colchões, significa o quê? Ao invés de 500 colchões, você passar a produzir no mês seguinte 600 colchões, com o mesmo número de empregados, com o seu maquinário. Né? Então, com os meios que você tem, você aumentar a sua eficiência, aumentando assim a sua produção. Então, isso significa melhoria da produtividade de uma empresa. E como é que você pode fazer isso? Né? Você vai precisar de investimento. Né? E outro caminho que você pode seguir aí para aumentar, né, o lucro de uma empresa é diminuir os custos. Né? E passa também pela questão
mais uma vez, do investimento, né? Então, como é que você diminui os custos? Investindo em tecnologia, principalmente. Então, se você pega os fatores que levam a, a determinar o preço final de um produto, que você vai ter que colocar no preço final os custos, né, aquilo que você gasta na produção da mercadoria. Senão você vai falir, né? Você gasta mais do que vale o preço da tua mercadoria. Então, o destino da sua fábrica é falir. O principal custo de uma empresa é salário, não é o pagamento da mão de obra. Então, se você quer diminuir os custos de uma empresa, você vai ter que enfrentar esse quesito aí, diminuição de salários. Como é que você vai diminuir salário? Não é simplesmente diminuir o salário do trabalhador, mas você tem um outro caminho aí, que é simplesmente não precisar daquela mão de obra toda. Então, voltando ao exemplo da fábrica de colchões. Então, como é que você diminui os custos daquela fábrica? Você pode comprar uma máquina nova e aquela máquina substituir a mão de obra aí de 10 empregados. São 10 salários a menos que você vai pagar. Então, o investimento que você fez na máquina, com o passar do tempo, vai ser coberto, né, e você elimina aí 10 trabalhadores, né, 10 salários que você teria que pagar aos trabalhadores. Comprar uma máquina nova e investir em tecnologia, certo? Então, para você aumentar os lucros, então, de uma empresa, o ponto central aí é a questão do financiamento. Você vai precisar de dinheiro para melhorar a sua fábrica, melhorar a sua empresa. Mas outro fator também essencial é o aumento do mercado consumidor. Você não tem como você aumentar a produção da sua empresa se mais pessoas não comprarem, né, o excedente daquilo que você está produzindo. Então, não faria sentido também, não é? Então, você expande os negócios, expande a produção da sua empresa, porque o mercado consumidor está querendo mais ainda o seu produto. Então, se você produz mais do que o mercado vai necessitar ou vai em busca do seu produto, aí então nós entramos nesse risco do capitalismo, que é o risco da superprodução. Você produz demais, o mercado não está comprando, né, esse excedente da sua produção, o que é que vai acontecer com o preço do seu produto? Aí a gente aplica a lei da oferta e da procura. Quanto maior a oferta de um produto e menor a sua procura, né, a compra daquele produto, o preço desse produto tende a cair. Caindo o preço do produto significa prejuízo para a empresa, certo? Então, um risco que o capitalismo enfrenta é justamente esse da superprodução. Você produz demais, o mercado não está consumindo esse teu produto, o resultado, naturalmente, vai ser a queda do preço do seu produto. Prejuízo. O outro fator está relacionado à questão aí do financiamento. Então, nós falamos ali que precisa de mercado consumidor e precisa de financiamento. Ora, o meio mais tradicional de uma empresa se capitalizar para melhorar, né, expandir os seus negócios, era buscar um banco, né, pegar dinheiro emprestado em um banco, comprar máquinas, aumentar, né, a fábrica. Então, o meio mais tradicional e mais antigo é de você buscar financiamento bancário. Mas, com o passar do tempo, a economia criou um outro meio que o dono de uma empresa tem para se capitalizar, não necessariamente indo a um banco pegar dinheiro emprestado. Surgiu o chamado mercado de ações. As ações, elas surgem por quê? As ações são, na verdade, como que frações do capital de uma empresa. É como se você fracionasse o capital de uma determinada empresa e aqueles papéis, né, as ações, vão ser vendidas na Bolsa de Valores a um determinado preço, e aquelas pessoas que estão comprando as ações é como se elas estivessem se tornando sócias da empresa. Você está comprando um pedaço da empresa. Agora, quem compra essas ações, compra por quê? Olha, você tem que dar alguma coisa em troca. A pessoa não vai dar o dinheiro para você, né,
comprando as ações, se você não der nada em troca. Não tem essa questão aí de o dono da empresa é tão bonitinho, eu vou dar dinheiro para ele. Não existe isso. Você dá o dinheiro esperando alguma coisa em troca, né? Então, a troca aí vai ser o quê? Isso daqui, ó, dividendos. Dividendos significa o quê? A partir do momento que você tem as ações de uma determinada empresa, aquela quantidade de ações te dá direito a uma determinada parcela dos lucros da empresa. Então, vamos chutar aqui um exemplo. A fábrica da Coca-Cola, né? Então, vendeu as ações. Eu comprei 10% das ações da fábrica da Coca-Cola. Isso significa o quê? Que eu vou ter direito, como dono de 10% daquelas ações, a 10% dos lucros da empresa, né, dos dividendos. Então, isso daí é o que a empresa está me dando de volta por eu ter comprado as ações daquela empresa, né? Então, seria uma relação de troca. Eu compro as ações, ganho o direito de participar dos lucros daquela empresa. Então, a princípio, a lógica do mercado de ações seria essa daí, né? Eu sou dono de uma fábrica, estou precisando de capital para poder expandir os meus negócios. Eu posso ir ao banco ou eu posso ofertar ações da minha empresa no mercado de ações, numa bolsa de valores. Então, eu estou indo captar dinheiro no mercado para investir na minha fábrica. É como se eu estivesse em busca de diversos sócios. Eles vão comprar as ações, eu vou dar para eles a participação nos dividendos. Então, basicamente, uma linguagem bem simples, o mercado de ações funcionaria dessa forma. Se a minha empresa, aí a questão seria, como é que eu vou determinar o preço das ações de minha empresa? Aí vai depender da situação econômica da minha empresa. Se ela vai numa situação boa, está numa situação boa, né, rendendo bastante lucro, produzindo muito lucro, isso significa que os meus acionistas vão receber grandes dividendos. Logo, as pessoas vão querer se tornarem aí, entre aspas, né, sócias da minha empresa, porque o volume do meu lucro é muito grande, né? Então, você pode comparar duas empresas, né? Eu estou dando o exemplo normalmente aí. Você pega uma grande empresa brasileira, por exemplo, como a Petrobras, e você vai pegar o dono do mercadinho da esquina, né? Então, as ações da Petrobras ou do mercadinho da esquina vão valer mais? Claro que a Petrobras tem um lucro muito maior. Então, os preços das ações da Petrobras serão muito mais altos do que o preço, né, das ações do dono do mercadinho da esquina, que o lucro é muito limitado, né, em comparação com a Petrobras. Então, quanto melhor a situação financeira de uma empresa, maiores os preços das suas ações. Quanto pior a situação financeira de uma empresa, mais baixos serão os preços das suas ações. Então, a oscilação dos preços vai depender, né, disso daí, da situação financeira da empresa. Onde é que entra a questão da especulação? A especulação entra no momento em que quem está interessado em fazer negócio com ações não está olhando necessariamente a questão dos dividendos. Ele vai jogar com o preço das ações. Então, o camarada, né, ele quer comprar as ações a um preço baixo e poder vender essas ações quando as ações estiverem com um preço mais alto, né? Então, eu pego aí a Petrobras num período difícil, né, o preço lá embaixo. Aí eu compro aquelas ações. Vai passando o tempo, a Petrobras melhora a sua situação e o preço dispara. Quando está lá em cima, então eu vendo. Então, o jogo aí é comprar na baixa e vender na alta. Então, isso daí se dá o nome de especulação, certo? E vai ser, junto com a questão da superprodução, o problema, como nós veremos, que vai gerar, né, a crise de 1929. A crise de 29 também passa principalmente pelos Estados Unidos, porque foi lá a quebradeira, né? O epicentro do terremoto que quase destruiu o capitalismo naquele momento foi a Bolsa de Nova York. Por que os Estados Unidos? Passa pelos efeitos da Primeira Guerra Mundial, né? Eu já falei para vocês na aula sobre Primeira Guerra Mundial que o principal beneficiário
do conflito foram os Estados Unidos. Os Estados Unidos saíram como a maior potência econômica pós 1918. Né? Por quê? Como é que se explica isso? Os europeus estavam em guerra, aí você pega aí as três principais potências econômicas europeias. Alemanha, Inglaterra, França. Estavam em guerra. Foi um tipo de guerra que demorou muito, 4 anos de conflito, exigia um esforço enorme, a economia era voltada para o esforço de guerra, logo, ingleses, alemães e franceses não tinham mais como produzir pela sua indústria para abastecer mercados externos. A economia estava voltada para o esforço de guerra. Esses mercados que ficaram agora órfãos dos produtos europeus, eles vão ser abastecidos por quem? Justamente os Estados Unidos, certo? Então, a indústria norte-americana, agora, ela tem um aumento imenso de mercado para poder dar conta. Então, a sua indústria vai aumentar, isso é uma necessidade, né? Aumentar o volume de produção para poder atender esses novos mercados que os americanos agora têm à sua disposição por conta da guerra lá na Europa. A própria Europa vai se tornar um grande mercado para os americanos, certo? Eles vão precisar não só de produtos industrializados, produtos agrícolas, mas eles vão precisar também de dinheiro para financiar a guerra. E os bancos norte-americanos vão fornecer, emprestar esse dinheiro, certo? Então, os Estados Unidos vão ser os grandes fornecedores, por exemplo, de alimentos, de armamentos e munições para Inglaterra e França. Então, isso significa aumento da produção, aumento das vendas, aumento dos lucros. A economia norte-americana, portanto, vai crescer rapidamente durante o período da guerra e principalmente depois. Né? Então, os americanos, eles se beneficiam de quê? Grande desenvolvimento industrial, principalmente na área bélica, né, de produção de armamento. A agricultura também vai se beneficiar e muito, e o sistema bancário, né, financiando, emprestando dinheiro lá para os europeus e outros lugares também do mundo. Os Estados Unidos, portanto, vão sair do conflito, né, como a maior potência econômica mundial. A década de 20 vai ser a década dos sonhos dos americanos. Né? Toda a riqueza produzida por esse crescimento tão acelerado da sua economia vai criar uma década de ouro. O crédito para o cidadão norte-americano vai ser expandido, né? Os americanos agora têm dinheiro a um preço baixo, o preço do dinheiro, no caso aí, os juros bancários. Né? Então, os bancos estão ganhando muito e eles estão querendo multiplicar ainda mais esse dinheiro, através de quê? Empréstimos. Só que é muita gente querendo emprestar, aí entra novamente a lei da oferta e da procura. Né? Muitos bancos querendo emprestar o dinheiro, e como é que eles vão atrair as pessoas para o seu banco especificamente? Aí a concorrência vai ser pela taxa de juros. Então, a taxa de juros menor vai fazer com que as pessoas sejam atraídas ali. Né? O preço a pagar pelo empréstimo vai ficar muito baixo, bem baratinho mesmo. Isso aumenta o consumo das famílias norte-americanas. Dinheiro está fácil, né? Você pega dinheiro emprestado para consumir, comprar coisas. E outro problema, um outro efeito, né, que aí é problema, é o endividamento das famílias. Né? O banco não está dando dinheiro, o banco está emprestando dinheiro. Um dia ele espera ter o dinheiro de volta, não é? Então, é endividamento. E vem também a questão da especulação financeira. Um dos meios mais fáceis desse período aí para você ganhar dinheiro era o mercado de ações. A Bolsa de Nova York estava bombando. Então, você investia o dinheiro que você tinha no mercado de ações, e a visão das pessoas é que é dito e certo, você vai ganhar dinheiro ali, você vai multiplicar o seu dinheiro. Certo? Então, há um aumento significativo dos negócios de compra e venda de ações. Tão grande essa corrida no mercado de ações que os próprios bancos vão emprestar dinheiro para que as pessoas invistam aquele dinheiro no mercado de ações. Então, o crédito fácil, os bancos pegavam,
davam o dinheiro, né, emprestavam o dinheiro, a pessoa pegava aquele dinheiro para comprar ações. Pegava 50 mil dólares emprestados, né, juros bem baixinhos, e ia lá no mercado de ações e investia 50 mil dólares. Com o passar do tempo, aqueles 50 mil dólares já se multiplicaram para 75 mil, 100 mil dólares. Então, devolve os 50 para o banco, você fica com lucro. Então, estava uma febre o mercado de ações, as pessoas correndo para comprar ações. A economia estava bombando, né, então todo mundo indo em direção ao mercado de ações. O problema vai ser o quê? Mais para frente, a quebradeira se dá principalmente porque as pessoas pegavam dinheiro emprestado e qual era a garantia que o banco tinha que as pessoas iriam devolver aquele dinheiro? O banco exigia como garantia as próprias ações que o camarada fosse comprar. No dia que as ações não valessem mais nada, aí o banco estava quebrado. Então, aqui alguns números, né, alguns gráficos com números para dar uma ideia, né, da prosperidade da década de 20 nos Estados Unidos. Aqui é um gráfico do Produto Nacional Bruto norte-americano. Vocês vejam aqui, ó, início da década de 20, como a curva é ascendente, ó, chegando aqui até 1929. Depois vem a queda, que é justamente o período posterior à quebra da Bolsa. Aqui o número de empregos, vejam como a curva também é ascendente, e o pico, mais uma vez, 1929. Aqui o índice Dow Jones, observem aqui, ó, como ele vai crescendo no decorrer da década de 20, né, chegando aqui o pico, setembro de 1929. Quando é que começam os problemas? Não vai ser da noite para o dia, né? É uma coisa lenta, gradual. Os problemas começam a surgir quando as economias europeias se recuperam, elas começam a voltar a funcionar, né, a voltar a produzir a sua indústria. Aí o que é que vai acontecer? Aquele mercado mundial que estava quase que voltado para os Estados Unidos, né, só tem, imaginemos aí, os Estados Unidos vendendo para o mundo. Daqui a pouco começa a entrar nesse mesmo mercado mundial França, Inglaterra, Alemanha. Esse mercado mundial, então, vai ter a concorrência agora dessas outras potências industriais. Isso significa que os americanos não vão continuar vendendo da mesma forma como vendiam antes. As vendas começam a diminuir, certo? Os próprios países europeus, à medida que estão se recuperando, eles vão deixar de comprar tanto quanto o que compravam antes, seja de produtos industrializados, seja de produtos agrícolas. Então, eles já não compram tanto dos Estados Unidos. Então, vejam que os americanos deixam de vender, né, tanto quanto vendiam antes para o mercado mundial, para também a Europa. Então, a concorrência estava aumentando. Resultado, as vendas estão diminuindo, os produtos começam a ficar encalhados. Se nós fôssemos donos de uma empresa, o mais sensato que deveríamos... A atitude mais sensata que nós deveríamos tomar seria o quê? Ora, eu estou produzindo há anos, né, num ritmo frenético, sempre aumentando a produção, né, da minha fábrica. Mas chega um momento em que os meus compradores já não estão pedindo tanto. O que é que vai acontecer? Eu produzo muito, as pessoas não estão comprando tanto, meu estoque começa a crescer, meu produto está ficando encalhado. A atitude mais sensata seria o quê? Vou dar uma diminuída na produção. Porque senão o meu estoque vai ficar muito grande e o preço do meu produto vai diminuir. É a lei da oferta e da procura. Mas o que foi que aconteceu? Os produtores norte-americanos não se preocuparam com isso. Acostumados naquele ritmo de crescimento, né, louco dos anos 20, eles continuam produzindo no mesmo ritmo. Resultado, uma crise de superprodução. Está produzindo demais e o mercado não está mais consumindo no mesmo nível. É uma crise de superprodução.
O mercado vai ficando estagnado e o preço dos produtos começa a despencar. É prejuízo para as empresas. Aquilo que eu tinha falado do mercado de ações, o que é que isso vai afetar no mercado de ações? Essas empresas estão com os seus lucros em queda e começam a entrar em crise. Ora, a lógica do mercado de ações não é o preço das ações, quanto melhor a situação financeira da empresa, mais alto será o preço das ações? O inverso também é verdade. No momento em que a empresa começa a entrar em crise, o preço das ações começa também a diminuir. Né? As pessoas ficam preocupadas, aquela empresa ali não está vendendo mais como vendia antes, os seus lucros estão caindo, a crise está chegando. Eu sou dono de ações dessa empresa. O que é que eu vou fazer? Eu vou ficar vendo a empresa quebrar? Eu vou vender as minhas ações para tentar diminuir os meus prejuízos. Eu comprei um lote de ações, estava valendo uma ação $50. De repente baixou para 40, agora está 30. Antes que chegue a zero, eu vou pelo menos vender para ver se eu diminuo o meu prejuízo. Né? Porque tinha comprado a 50, já está valendo 30, eu já estou perdendo 20. Então eu vou vender. Mas o problema é que não sou eu somente que vou pensar isso, não. Todo mundo que tem essas ações pensa do mesmo jeito. Aí vai todo mundo também tentar vender. Mais uma vez entra a lei da oferta e da procura. Todo mundo querendo vender as suas ações, o preço dessas ações tende a diminuir ainda mais. Aí vem a quebra da Bolsa de Nova York de 1929. Essa especulação desenfreada, junto com a crise de superprodução, né, que levou à quebra das empresas, a facilidade dos empréstimos bancários, todo mundo pegando dinheiro emprestado para poder comprar mais ações, porque os lucros eram como que garantidos. Né? Então, quando chega essa situação aí, o que é que vai acontecer? As pessoas, de repente, eu tinha um lote aqui que valia $100 mil, as minhas ações. Eu tinha pegado, emprestado lá com o banco, $80 mil. Mas, devido a essa crise aí, as minhas ações, ao invés de $100 mil, estão valendo agora mal $1. E agora, como é que eu vou pagar o banco? Não tenho como pagar o banco. O banco vem cobrar a dívida para mim. Aí eu digo para ele, olha, a garantia que eu tinha de pagar o empréstimo que eu fiz com vocês, as minhas ações. Então, tome aqui as minhas ações. O banco me emprestou $80 mil. Eu estou dando para ele as minhas ações valendo $1. O banco quebra. Então, é uma crise que vai, uma coisa puxando a outra, e começa uma quebradeira geral de empresas, de bancos. A Bolsa de Nova York também quebra. Dia 29 de outubro de 1929, 33 milhões de ações estão paradas lá na Bolsa, todo mundo querendo vender. E ninguém queria comprar. Quebrou. Aí aqui pelos números, mais uma vez aqueles gráficos. Se o ápice foi aqui, ó, 3 de setembro de 1929, depois disso, vejam o índice da Bolsa, só caindo, começando a se recuperar por volta aqui de 1933. Então vem a chamada Grande Depressão Econômica, de 1929, finalzinho, né, de 1929, até 1932, 33. Uma queda acentuada da produção, as empresas produziam, mas não tinha quem comprar, né? Então, vai quebrar a empresa. Os lucros das empresas caem também. As empresas quebrando significa botar gente para fora, né? Demitindo, então aumento do desemprego. Camarada não tem emprego, não tem dinheiro para consumir. Então, o poder aquisitivo do trabalhador norte-americano vai lá para baixo. E o mercado consumidor se retrai, não tem quem compre. Né? Então, o mercado consumidor também vai lá para baixo. É a grande depressão econômica. Imaginava-se aí os contemporâneos, né, que o sistema capitalista estava quebrado. Era a ideia, muitos acreditavam piamente que era o fim do sistema capitalista. Nesse gráfico aqui, né, os números mostram a dramaticidade do período.
Essa linha vermelha é o número de desempregados, né? Vejam como vai só subindo, 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 começando a estabilizar aqui, ó, 1933. A linha verde é o índice de preços. Vejam, só caindo os preços. Isso significa o quê? Que as pessoas não estão comprando, né? Então, ó, caindo, caindo, só estabilizando aqui, 32, 33. E a produção industrial, também aqui a linha azul, né? Vejam como acompanha, né, a linha dos preços, né? Caindo, caindo, só voltando a se recuperar em 1900, entre 32 e 33. O Produto Nacional Bruto norte-americano, ó, vejam a queda aqui, justamente nesse período da Grande Depressão. Aqui algumas cenas, né? Mais uma foto de uma família no interior dos Estados Unidos. Vejam a miséria que estava aqui, né? Nas grandes cidades, a cena não era muito diferente, não. Filas de desempregados, pessoas que não tinham dinheiro para comprar alimentos, esperando aqui na frente dessa instituição que oferecia refeição grátis. E aqui outra fila, né, de desempregados, pessoas aguardando uma ajuda, e aqui é bem emblemático, porque tem um cartaz ao fundo aqui, né, com uma propaganda, né, daquele modo americano de vida, né, um carro, né, uma família feliz e tal, e essa cena de prosperidade, né, essa propaganda de prosperidade, contracenada com essa imagem de miséria, né, pessoas aqui, a filha é formada por negros, né, e completamente na miséria, esperando ajuda para poder se alimentar. Então, o empobrecimento foi terrível nesse momento aí. E essa crise que começa nos Estados Unidos se alastra pelo mundo. Uma das coisas mais óbvias é que essa crise de 29, ela vai se dar num momento de uma economia globalizada. As economias estão interligadas. Então, um entra em crise, o restante vai junto. Os Estados Unidos, por que os Estados Unidos? A maior economia naquele momento. Então, a maior economia quebra, vai levar junto todo mundo. A única exceção, praticamente, vai ser a União Soviética, porque justamente a União Soviética não estava integrada nesse mercado mundial, por ser comunista. Então, vai passar praticamente ilesa a União Soviética, certo? Então, os americanos, maior economia naquele momento, as relações internacionais muito estreitas, os americanos eram o maior credor mundial, emprestando dinheiro a rodo. No momento que vem a crise, eles querem esse dinheiro de volta. Né? Eram grandes importadores também, os americanos. Eles vão deixar de comprar dos outros países. Né? Então, essa quebra da Bolsa de Nova York força o retorno do capital que antes era emprestado. Depois vocês podem olhar com mais calma esse gráfico aqui. Né? Vejam, o número negativo aqui significa que os americanos estavam colocando para fora, né? Emprestando dinheiro no mercado internacional. Vejam o que acontece a partir aqui, ó, de 31 a 33. Né? Como esse dinheiro está voltando para os americanos. Então, o mercado financeiro mundial foi abalado. Os americanos, grandes compradores, né, eles vão parar de comprar. Aí eu botei como exemplo aqui o café brasileiro. Os Estados Unidos eram o maior mercado consumidor do café brasileiro. Para de comprar. O que é que vai acontecer com os produtores brasileiros? Quebram. Então, foi uma crise que se generalizou. A princípio, não havia medidas econômicas visando modificar a situação. O que predominava era o pensamento liberal econômico, né? Imaginava-se o seguinte: não, o próprio mercado vai resolver esse problema aí. E não resolvia, não resolvia. Aí vem um presidente norte-americano, Franklin Delano Roosevelt, e ele se inspira nas ideias de um economista inglês, John Maynard Keynes, que ele tem ideias que eram diferentes do pensamento liberal econômico. O pensamento liberal econômico pregava que o Estado não poderia interferir na economia. Então, deixa que o próprio mercado se regula, o próprio mercado vai criar condições para a gente sair dessa crise. Só que o tempo estava passando e nada da crise passar, muito pelo contrário, estava só piorando.
O Keynes vai defender a ideia de que o Estado precisava interferir na economia. Através de quê? Regulamentando o mercado, controlando, planejando. Então, é uma interferência do Estado na economia. Então, deixam de lado as ideias liberais e passam agora a adotar as ideias do keynesianismo, certo? Então, ele vai lançar um programa econômico que ficou conhecido como New Deal, Novo Pacto, inspirado nessas ideias do John Keynes. Até onde o New Deal ele foi eficiente é uma discussão, né? Claro, não foi 100% das medidas que deram resultado, mas o fato é que, enquanto o New Deal funcionou, os Estados Unidos conseguiram sair da crise. Aqui é o Keynes, o John Keynes, aqui à esquerda, economista inglês, e aqui é o Roosevelt, né, o presidente dos Estados Unidos, que vai lançar o New Deal, e graças a boa parte dessas medidas aí, os americanos saem da crise. Quais foram essas medidas? Para a agricultura, controle da produção. Era para tentar controlar a produção de maneira que amenizasse as consequências da lei da oferta e da procura. Então, você diminui a oferta para tentar equilibrar o preço da mercadoria. Se você deixa ao bel prazer, o camarada produz à vontade e o preço do produto vai despencar, porque não está havendo mercado. Então, é tentar controlar a produção para equilibrar, né, oferta e procura. Vai fixar também preços e vai incentivar os agricultores concedendo empréstimos para que eles, né, voltem a produzir. Para a indústria, a mesma lógica, tem que controlar a produção. Se você produzir demais, continua gerando o problema lá da superprodução, né? Então, tenta controlar a produção para equilibrar o preço, né, com essa relação de oferta e de procura. Vai reduzir a jornada de trabalho. A lógica aqui seria o quê? Você reduz a jornada de trabalho, a indústria vai ter que contratar mais pessoas para dar conta, né, daquela diminuição ali. Vai ter um espaço ali que precisa ser ocupado por novos trabalhadores. Então, o objetivo era atacar a questão do desemprego. A mesma coisa aqui, proíbe o trabalho infantil. Saem as crianças, a empresa vai ter que contratar adultos. Então, combater aí a questão do desemprego. E aumento de salários. Que lógica seria aqui? Ora, se você aumenta o salário do trabalhador, está melhorando a sua capacidade de compra, de consumo. Então, ele vai passar a comprar mais. Comprando mais, ele está estimulando a indústria a produzir mais, né, aumentando o consumo. Então, a lógica seria essa. Para os trabalhadores, ele vai implantar um programa de obras públicas. O objetivo, então, combater a questão novamente do desemprego. Por quê? Construções públicas, necessidade de trabalhadores. Então, aquela mão de obra ociosa, ela vai sendo trazida, né, e combatendo, mais uma vez, o desemprego. E vai conceder liberdade sindical. Nesse período aí do New Deal, década de 30, com Roosevelt, os sindicatos norte-americanos eles vão ficar extremamente fortes, né, através dessa política de liberdade sindical. E algumas medidas sociais, criação da previdência social, né, o seguro contra desemprego, contra acidentes, a velhice, que é a questão da aposentadoria, e as ideias do Keynes, nem tanto nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não vão ser o melhor exemplo disso daqui, do chamado welfare state, ou estado do bem-estar social. Mas na Europa, a coisa pega, né, um ritmo muito, muito forte. Baseado nas ideias do Keynes, cria-se o chamado estado do bem-estar social, que é o quê? É a garantia que o Estado vai dar de assistir a sua população. Um sistema de saúde público, um sistema educacional, uma previdência social que proteja o trabalhador, que garanta a ele a sua aposentadoria, né? Você imagina aí, você chegar aos seus 60, 70 anos, não ter mais condições de trabalhar. Vai sobreviver como, meu amigo? Aí tem que ter a garantia de uma aposentadoria para continuar subsistindo, né? Imagine aí você simplesmente não ter aposentadoria e o Estado vai só te dizer, te vira.
Como? Então, o estado do bem-estar social é um modelo de garantia, né, de assistência e de proteção ao cidadão. Então, os Estados Unidos vão até certo ponto, mas as nações europeias elas vão muito mais adiante, né, com um sistema público de saúde, sistema público também de educação, né, de qualidade, e esse sistema, né, muito forte de previdência social, certo? Então, são as bases, surgem aí na década de 30, as bases do chamado estado do bem-estar social. Então, é isso. Deixa eu voltar aqui.